Então, a ideia é fazer uma oficina, tem vários sentidos de oficina, uma dessas é meio prática, mas eu estou querendo pegar uma ideia de oficina como um lugar onde a gente conserta coisas e continua. Como é que é o seu nome? Não entendi. Tenta entrar na periferia. Só há periferia. Obrigado. Então, obrigado. Então, eu estava pensando em pegar a ideia de oficina no sentido de um lugar que desconcerta, desmonta coisas. Então, a ideia, por exemplo, se ontem eu fiz uma palestra sobre os médicos do Cristo, dentro de uma perspectiva, de uma filosofia pop, que eu tentei explicar um pouco ontem, nessa oficina eu pensei em dar uma desmontada na ideia de filosofia pop e fazer uma espécie de making-off, quais são os truques, os segredos, os mecanismos, para fazer isso bem como, não sei se viram aquele filme Irreversível, um filme chocante, não quero ver nunca mais, fiquei muito traumatizado, mas no DVD tem um making-off, não sei se alguém chegou a ver, tem duas cenas chocantes, por motivos diferentes, a famosa cena do estupro, que é chocante, mas tem uma cena também que as pessoas estão dentro do carro e a câmera vem e passa pelo vidro do carro, passa por dentro do carro e sai com o vidro de trás do carro, como se não tivesse vidro, mas tinha vidro. E eles mostram no DVD o make-off dessas duas cenas, tanto do estupro como que a câmera atravessou o vidro. E aí, e também daquela cena do cara que andou lá na sala. Era uma sala, numa disco, sei lá, é uma cena terrível também, que mostra que eles pegam um boneco, e bate no boneco, não sei o quê. E o making-off dá uma desmistificada, assim. Então você vê que como que a cena do estupro foi feita, como eles tiveram que refazer diversas vezes, a cena do vidro, não sei o quê. O making-off humaniza um pouco aquilo tudo, torna tudo mais digerível. E essa é um pouco a ideia, você que parece que a filosofia, ou nesse caso a filosofia pop, vai ser algo assim, muito inacessível, e fazer uma oficina mostrando o making-off, a ideia de que qualquer um pode fazer isso. Então, essa é a ideia dessa oficina, de alguma maneira. Então, eu fiquei muito inspirado, outro nome que eu pensei para a oficina, que seria o Pulo Gato, com essa oficina. Eu não sei se vocês conhecem essa história do Pulo Gato. Ouvi dizer que é uma história mineira, não tenho certeza. Alguém não conhece a história do Pulo Gato? Não. É uma história interessante que conta que uma onça pediu para um gato contar todos os seus segredos de como que viu que o gato era muito ágil para escapar de todos os seus predadores, e a onça pediu que o gato ensinasse todos os seus pulos e saltos. E o gato ficou assim meio achando estranho, né? Uma onça pedindo ajuda, querendo ser aluno, estudante, mas foi lá e ensinou todos os truques, todos os saltos. E a onça foi treinando e aprendendo tudo, e depois de um tempo, meio o Kung Fu Panda começa a Shifu, não sei se vocês viram isso também, essa ideia de uma formação, né? E quando finalmente a onça aprendeu tudo, o gato está feliz, que a onça aprendeu tudo, a onça dá um bote em cima do gato, para devorar o gato. E aí o gato dá um salto carpado, triplo de costas, tipo Daiane dos Santos, e escapa da onça, se manda. Aí a onça fica assim e grita, tipo, esse salto aí você não ensinou. Aí lá de longe o gato correndo, nem para, ele só grita assim, esse aí é o pulo do gato. E sai correndo e se manda. É uma história
nosso imaginário, nosso arquivo. Ele diz para ela, nem o mestre ensina todos os seus segredos. Isso, é onde que eu quero chegar na história, que essa história, ela tem um monte de moral, vamos dizer assim, mas tem um pouco a ideia de que o pulo do gato é aquele truque que a gente não conta, né? E que o mestre não deve ensinar todos os seus segredos. Tem uma concepção de pedagogia aí nessa história. A ideia de que é perigoso se o mestre ensinar todos os seus segredos para os seus alunos, porque senão eles vão te devorar, vão te atropelar. E se você quer manter um pouco, tem a ver com poder. Se você quer manter o seu lugar de mestre, você tem que preservar. Você compartilha o saber, que é isso que o mestre faz, mas não todos saber, senão a sua função de mestre vai ser esvaziada. O cara vai saber mais, tanto ou mais que você, e você é atropelado. Eu acho isso aí muito problemático, muito perigoso. Acho que eu tendo a concordar com, uma das várias vezes que eu tendo a concordar com esse menino, o Hegel, que diz que crescer é matar o pai. Não literalmente como a Suzana dos Wolfer. Simbolicamente, né? Mas isso de lutar contra a autoridade, e o mestre, o professor é uma autoridade. E faz parte do conhecimento pedagógico você sugar tudo que você pode do seu mestre. Isso quer dizer também tentar aprender com ele o que ele sabe e não ficar apontando para ele o que ele não sabe, isso é muito comum. Muitos alunos ficam perguntando coisas que eu não sei. Você não fala nada sobre Lacan, eu não sei nada sobre Lacan. Mas eu sei algumas coisas sobre Hegel, Nietzsche, eu quero saber, compartilha. Isso que eu sei, ao invés de ficar acusando o que eu não sei. Mas a ideia é esgotar e faz parte desse movimento matar o professor de alguma maneira, simbolicamente. Mas se o professor não compartilha isso do gato, fica difícil matar o professor nesse sentido simbólico. Então a minha ideia hoje dar para vocês o pulo do gato, de alguma maneira, que permita esse salto, mas não crie muita expectativa, porque de novo é que nem um pouco no filme do Kung Fu Panda, e tem aquele pergaminho, não sei se você... É que eu tenho um filho pequeno que vê isso todo dia. Vocês lembram o pergaminho que tinha o segredo lá dos samurais? Aí quando olha não tem nada, né? Então eu também não fico esperando também. O grande truque, não é isso? Mas essa é a ideia. Eu queria compartilhar com vocês um pouco o contexto desse meu projeto, talvez algumas dicas, quer dizer, dentro dessa ideia de filosofia pop pode ser definida como uma arte de pensar com arte, uma parceria com a arte, mas está embutido dentro dela uma espécie de pedagogia pop, que eu nunca escrevi sobre isso, mas eu tenho noção que terá em jogo um projeto de ensino fazendo parceria com arte. Só que realmente não escrevi nada sobre isso. Eu tenho só uma ideia, eu até pensei da gente como um exercício, talvez pensar no final uma lista de características do que poderia ser uma pedagogia pop, seria legal. Mas primeiro a gente tem que pensar a ideia na filosofia pop. Não sei o que a gente faz, vocês já pensaram, falar primeiro uma fala, depois conversa, ou as pessoas vão falando à medida que vai conversando, não sei se vocês têm contigo, assim, o que tu achar melhor. Talvez o melhor seria assim, eu acho que funciona em blocos, tipo, eu faço um bloco, aí a gente para, conversa sobre aquilo. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu tenho. Professor, o senhor falou que seria uma pedagogia pop. Como o senhor definiria uma pedagogia pop? Então, esse é o tema de hoje. Eu não sei. Essa é a tarefa da oficina, que eu vou tentar falar o que eu acho que é uma filosofia pop. E a tarefa para nós é a gente tentar imaginar a partir daí o que poderia ser uma pedagogia pop. Eu tenho umas intuições, mas eu não tenho efetivamente certeza. Então, eu
queria só primeiro contar um pouco a ideia da filosofia pop e depois pensar nisso. Você pode tirar o moral do mundo urbano quando ele pega o pergaminho que é vazio, que é justamente o vazio que se aprende através da criação. Pode ser. Tem um pouco também que ele se vê, né, no pergaminho. O pergaminho está vazio, ele vê o próprio reflexo. Como ele também era vazio quando começou a aprender. Isso, acho que tem uma relação com isso. Isso é um caminho, eu acho. Então, eu queria primeiro fazer essa apresentação da filosofia pop, contar um pouco o contexto e falar algum disso, making off, e depois a gente podia desenvolver essa ideia. Mas antes disso, eu queria ouvir vocês. Bom, eu vou apresentar minha formação é toda em filosofia, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, todos em filosofia, mas é um caminho muito linear. Eu dei muita sorte, eu não sabia o que era filosofia quando eu escolhi fazer. Eu me baseei no manual de estudante que dizia que era legal para quem gostava de ler. Eu adorava ler, mas fora isso, não sabia absolutamente nada. E isso foi só no quarto do quinto período que eu entendi, agora estou entendendo o que é isso. E aí eu gostei, podia não ter gostado, e continuei nesse caminho. É um caminho muito rígido, muito linear, embora eu goste muito de uma prática agora interdisciplinar e bem híbrida. Minha tese de mestrado foi sobre Hegel, doutorado sobre Hegel e Heidegger, teses bem assim, técnicas e densas. Minha tese de doutorado foi na Alemanha, levei 6 anos, escrevi em alemão. E quando eu voltei, comecei a interessar pela relação de filosofia da arte, quer dizer, sobre a arte, estética, porque eu comecei a perceber que no mercado da filosofia a estética era a área menos valorizada. Até ano passado, estética não constava na lista das áreas de conhecimento do CNPq para filosofia. Já tiver algum contato com as áreas ali, provavelmente já fez o Lattes, tem que botar no Lattes tudo que você faz, qual área, né? E tinha lá filosofia brasileira, metafísica, lógica, ética, etimologia, estética não estava. Isso tem uma história, tem lá desde Platão, uma certa desconfiança. Fui trabalhar com isso. Aí lá eu comecei a perceber que dentro da estética tinha questões que eram mais importantes e outras que eram rejeitadas. Eu percebi que existia uma predileção pelo belo na nossa cultura, a estética era pelo belo, e ninguém falava nada do feio. Aí eu resolvi estudar as representações do feio, da feiura, na história da nossa cultura. Eu me tornei o segundo maior especialista em feiura do planeta. Só tem 2 que eu fazia 3. Um é o Humberto Eco, que lançou um livro chamado História da Feiura, não sei se vocês já viram, que é um livro ruim, né? Isso. É um livro com uma seleção de imagens maravilhosa, mas que ele não escreveu, ele botou para os estagiários para escrever. O livro não tem reflexão alguma, não tem nenhum pensamento sobre a questão da figura, é só uma espécie de almanaque, selecionando imagens relacionadas com isso. É um livro fraco. Um dia eu vou lançar o meu livro, não sei quando, é um tema que eu já estou estudando há muito tempo. E aí, da história da figura, eu comecei a ter essa ideia de uma filosofia pop que eu vou explicar daqui a pouco qual é a ideia, qual é o contexto. Antes disso, eu queria ouvir de vocês quem é que está na filosofia na graduação. Todo mundo lá na licenciatura? Licenciatura da universidade, em que período já terminando? Oitavo. Alguém está aí entre o 4º e o 5º? Você, porque eu acho que essa é a época da crise. Porque 4º e 5º é aquele momento que você já foi muito longe, aí você pensa assim, ou eu vou até o final, ou é a hora de largar também. Então, é uma crise. Alguém que não é da filosofia? Você? Você é da dança, né? Você é instrutor de dança. Você? Eu estudo moda. Mano. Lista de semana. Só vocês dois que não são da arte. É isso? Então, como é que eu... Tem vários caminhos para tentar uma ideia de falar então um pouco da filosofia pop e depois contar sobre a pedagogia pop. Uma coisa que eu gosto muito de trabalhar é essa ideia de trabalhar com imagens, depois ficar um pouco disso, e um pouco que me inquieta a imagem que se tem do filósofo.
quando eu fui fazer filosofia, há 30 anos atrás, ninguém sabia o que era filosofia, mas todo mundo achava uma coisa desimportante. Filosofia tinha sido proibida no ensino médio pelo regime militar. Meus professores do ensino médio deram um ataque comigo quando eu disse que isso da filosofia. E a imagem que você tem de filosofia é um pouco essa desse desse quadro do Rembrandt. Vocês já viram? Está no meu livro explicando a filosofia com arte. Não sei se vocês conhecem. Oi? Ao contrário, né? Não entendi. As duas lâmpadas, por favor. Oi? Se apagasse as lâmpadas. Tá, apagar tudo Tá, só enquanto a gente vê isso. Então, esse é um quadro do século XVII, se chama Um Filósofo em Meditação. Esse cenário parece o filme Nome da Rosa. Né? Um pouco. E é um quadro muito peculiar, mas que tem a ver um pouco com a imagem que a gente faz do filósofo. É um cara velho, assim, tem a imagem que eles têm, né? E ele está parado, não fazendo nada, mas sim pensando, né? E é um lugar meio escuro, mas ele está ali próximo da janela, meio que meditativo, e tem uma escada em caracol, que é muito peculiar, realmente escondido. Eu sempre imaginei que essa escada em caracol indicava que pensar é um caminho que te faz ascender a uma outra dimensão, evoluir, mas não é um caminho fácil. Isso não é uma escada linear. Então, o fato de ser meio caracol, você tem que dar várias voltas, pode ficar meio tonto. Mas alguém já me disse, eu acho que faz sentido, porque não necessariamente a escada está subindo, mas talvez ele tenha que ter descido a escada para chegar a essas questões, esses pensamentos, no sentido que você tem que se aprofundar. Dá para saber se a escada é uma escada que sobe ou uma escada que desce. Mas agora a ideia do caracol tem a ver com uma coisa de dificuldade. E uma coisa peculiar é essa mulher que está aqui no canto, tentando manter o calor ali do ambiente. Tem toda uma dimensão entre a questão de gênero, não sei se já ouviram falar da questão de gênero, que agora está meio em moda no Brasil, mas a filosofia sempre foi muito machista, muito falocêntrica, e está bem aqui exposto uma divisão de papéis. Né? O cara pensa e a mulher está trabalhando, propiciando, garantindo o ambiente para que o cara possa pensar. Tem toda uma ideia de ideologia do trabalho manual inferior ao trabalho intelectual. Eu gosto mais dessa portinha ali atrás dele. Tem uma portinha ali também, é verdade, né? Será que vai dar? É um quadro muito bonito, a coisa da luz, né? Aquela escada que leva escuro ali também. Essa escada em caracol que faz pensar que ela tem a simbologia do DNA, que a filosofia tem que estar no seu DNA. Pode ser. Não sei se já pensaram, mas é uma leitura possível. Você não acha? É sua casa, né? Também, né? Pensando no porão, uma casa. Aí eu quero mostrar uma outra imagem para vocês, que é outra imagem que é associada muito à filosofia, né? Que é o Pensador do Rodin. É uma imagem que é muito pop, todo mundo conhece. E essa postura dele, bom, aí já tem um cara jovem, né? Um cara forte, tá nu. Isso na arte, a coisa da nudez é sempre um pouco para expor a corporeidade de uma maneira, mas está paradão também, que nem o outro lá do Rembrandt. E tem muitas especulações foram feitas em cima sobre o que esse cara estava pensando, porque ele está muito assim, absorto, intrigado. Mas tem algo curioso na postura corporal dele, não é o nosso tema hoje, mas a ideia é que existe uma história das representações na arte, da melancolia e da tristeza, e que você percebe uma correlação entre a postura de quem está pensando e a postura de quem está em depressão. É a mesma ideia de um corpo curvado, uma cabeça meio pesando, de pesar e pensar, meio associado. Não tem agora, mas tem uma série de imagens que trabalham com a ideia da melancolia, que lembra essa mesma postura corporal. Uma associação que a gente faz muito cotidianamente também, já deve ter convido com isso, de que pensar demais gera muita preocupação, gera muito
gera uma certa tristeza, e que se você quer viver bem, viver feliz, é melhor tentar pensar o mínimo possível. Isso é chutar, isso, não parar de pensar. Você tem um detalhe nessa foto também, que é fora da simetria, é que geralmente não se posiciona com o braço direito sobre a perna esquerda. É um pouco isso também. Geralmente sobre Ele o fez braço. vários sobre isso. Verdade. Aí isso causa um desconforto físico muito grande, você ficar daqui para cá. Os músculos são todos bem acionados, né? Esse posicionamento causa essa melancolia também. Mas ele não permite ficar espaço nos pensamentos, não é? Estética, assim, questão estética, assim, que é um controverso. Você se posiciona sempre de forma antagônica. Sempre linear, com o braço esquerdo, direito, perna esquerda. Verdade. Eu não vejo o braço sobre a outra perna, não. Deixa que ele Só a perna esquerda. só rascando. Há uma projeção também, não É. poder estar se projetando também. Tem uma intensidade. Tem uma intensidade. É verdade. Mas a escultura mesmo, a escultura oriental, o braço direito sobre a perna esquerda. O que eu acho muito curioso é essa cabeça pendendo, porque há uma ideia de ter uma certa incompatibilidade entre pensar e alegria. O Camus, filósofo francês, ele dizia que importa mais ser consciente do que ser feliz. Uma frase, eu gosto do Camus, essa frase sempre me intrigou, porque como se não fosse possível ser consciente e feliz simultaneamente. Então, tem uma frase do escritor brasileiro que diz: só é feliz quem é mal informado. Se você está bem informado, está consciente do que está acontecendo, não tem como ser feliz. A nossa principal consciência, que para alguns não permite nunca a felicidade, é a gente saber que vai morrer. Todos nós sabemos, se você levar isso em última instância, por que estamos fazendo qualquer coisa, já que vamos morrer mais cedo, mais tarde, porque isso é certo. Isso que é o sentido da vida. Isso, é como ser feliz tendo consciência da própria morte. Por isso que o único animal triste, que você sabe, vai morrer. Esse é o desafio. Tem outra leitura, até parece grosseira, mas alguns pegam monumentos e fazem paródias, né? Então colocam um vaso sanitário. Já vi na internet também. E já vi mulheres também, que Isso. ficam na posição de pensamento. Aí tem um escritor, acho que o Neymar Barros, ele colocou que todos os homens se igualam quando sentam no sanitário. Tá? Todo mundo é igual. Essa é uma tese do Godard também no filme Além da Linguagem, não sei se vocês viram. Então, se você pega uma leitura de que ele está no sanitário, teria aquela ideia de igualdade da humanidade nesse aspecto. Pode ser. Parece grosseiro, mas... Uma igualdade pela animalidade. Pode ser. Bom, uma outra imagem famosa, não tão famosa. Isso aí é uma caricatura que um colega do Hegel fez quando ele tinha 17 anos. É o primeiro caso de bullying. O apelido do Hegel na escola era o Velho. Né? Então, um colega dele fez esse desenho no meio da cidade, uma espécie de caricatura dele, um dos filósofos mais difíceis, e essa curvada, e a velhice de novo, esse peso, isso aqui é algo muito evidente. Tem também, além desse estudo, tem um famoso vídeo, eu imagino que vocês já tenham visto, do futebol de filósofos. Alguém não viu? Não, mas mostra de novo com isso. Muito legal. É engraçado. É uma série. Não, é um trecho de um filme do como é que é o nome dele? Do Monty Python. Não, eu acho que aqui está a versão em alemão. Isso. Vou botar a versão em alemão, mas tem uma versão em português também. Guten Tag, liebe Sportfreunde. Wir begrüßen Sie aus dem vollbesetzten Olympiastadion in München zum mit Spannung erwarteten Länderkampf Deutschland gegen Griechenland. Und hier kommt schon die deutsche Mannschaft, angeführt von ihrem Kapitän Ole Lee. Die Deutschen laufen ohne Zweifel als Favoriten aus. Es hat diese Wissen von der Spielspannung innerhalb der deutschen Mannschaft gegeben, die alle zwischen vom
Então todos os filósofos famosos existem, e o Beckenbauer também. E o Beckenbauer é uma surpresa do caso de China. Das ist das Team der Griechen, angeführt von Ultramar Heraklit. Die Griechen spielen mit stärkster Besetzung, mit Plato im Tor, mit Sokrates als Spitze und Aristoteles als Lieber. Aristoteles hat übrigens in dieser Saison einen starken Formanstieg zu verzeichnen. Archimedes ist wieder fit. Archimedes... Aí ele fala, o Arquimedes é uma exceção, é uma surpresa que eles Das hat er aufgrund einer Gehirnerschütterung lange Zeit nicht spielen konnte. Schiedsrichter Konfuzius und seine beiden Linienrichter, Augustinus und Thomas von Aquin. Die beiden ist ausgezeichnet. Schiedsrichter Konfuzius schaut auf seinen Sand und das Spiel beginnt. Nietzsche und Hegel, Keynes was mit einem meisten Wittgenstein, Beckenbauer, Wittgenstein, Schelle, Heidegger, laufen das Schulhaus und hier kommt die in Figur der Nummer 6. Ploti, Aristoteles, Empedokles von Archimedes, die Welt zu seiner Lücke. Das ist Archimedes. O pessoal tá tudo assim. Sokrates souverän werden. Da ist der Mann. Und Nietzsche, der sich große Mühe gibt. Kant setzt nach. Schelling hilft hinten mit aus. Das Spiel der Deutschen läuft sehr gut in diesen Anfangsminuten. 0:0, zweite Halbzeit wieder ein. Ele vai comentando, eles estão lá, Nietzsche pensa, né? Kant, aí uns conversam, discutem entre si, né? A ideia desse, foi a primeira vez que eu vi isso no cinema, eu morri de rir, meio sozinho, né? Mas a ideia já é meio absurda de botar, era absurda, não é mais, porque as coisas se reverteram desde o ano passado, com a Copa, mas a ideia era colocar os países que mais produziram filósofos jogando futebol, uma situação tão comum como se a gente pegasse jogadores brasileiros da seleção para discutir um debate sobre filosofia antiga, né? Ficar totalmente fora do lugar. Né? Então botam eles para jogar. Quando os juízes santos apitam, os comportamentos seriam imparciais, o que eles fazem é pensar. Só que a ideia é um pouco essa, para muita gente, isso é não fazer nada. Eles não estão fazendo nada. Né? Eles não estão chutando a bola, que é o fundamental. Então, uma certa imagem de que você pensa muito, mas não faz uma coisa prática. Essa aqui é a ideia. Vamos ficar assim na parte que é bem engraçada, embora esteja em alemão. Und Konfuzius zeigt ihm die gelbe Karte. Nietzsche ganha o cartão amarelo. Instituição, Marx. Jetzt müssen die Deutschen kommen. Deixou o manifesto ali. A cartilha. Wittgenstein vom Platz. Und hier kommt Marx. Wird er den deutschen Angriff den nötigen Druck verleihen? Leider nein, schade. Die reguläre Spielzeit ist gleich um. Das sieht ganz nach. Essa é uma piada muito cruel, porque eles falam assim, vamos entrar o Marx, a gente espera que mude o jogo dos alemães, ele vai fazer uma coisa efetiva, na prática. No Manifesto Comunista, o Marx diz, a filosofia até agora está refletindo no mundo, está na hora de transformar o mundo. E aí vamos ver se o Marx faz alguma coisa. Aí Marx fica pensando que nos outros ele fala, infelizmente não, né? É a mesma coisa que os outros. É uma crítica ao Marx. Archimedes mais trincheira. und er hat offenbar eine Idee. Arquimedes. Archimedes sieht Sokrates. Wir spielen zurück zu Archimedes. Archimedes zu Heraklit. Geht vorbei an Marx. Gefahr vom deutschen Tor. Archimedes völlig frei, kommt an den Ball. Flank zu Sokrates. Sokrates Kopfball und Tor! 1:0 durch Sokrates. In der letzten Sekunde erzielt Sokrates. Das entscheidet 1:0 für die Griechen. Und die Deutschen diskutieren. Gegen Archimedes. Dass die Wirklichkeit haben, die nur ein Leben von statt noch naturalistischer Ethiken ist. Kant diz que aconteceu só na geração do juiz. Das Tor explodiert nur in der Interpretation. Es war abseits. Konfuzius antwortet mit dem Schlusspfiff. Das Spiel ist zu Ende. Die deutsche Mannschaft ist geschlagen und es für das Tor. Und da ist die Wiederholung. Archimedes flankt und Sokrates lässt Leibniz keine Chance. Und jetzt sehen Sie nur die überglücklichen Griechen. Diese Freude. Kaiser Sophokles, der diese Blicke empfindet von Arkanas, die Figur
imaginação do juiz. A imaginação do juiz. Uma coisa curiosa que eu acho é que esse cara que estudaram filosofia, né? Beckenbauer, por que o Beckenbauer é uma surpresa que está no time dos filósofos alemães? É o falando sobre um jogador mesmo. É porque ele era jogador de futebol mesmo, né? Na seleção de 74 da Alemanha, o que ele estava fazendo entre os filósofos? Não tem nada a ver. Mas por que o Arquimedes é uma surpresa? Isso é uma pergunta mais sutil. Está ali no meio dos filósofos, Platão, Epicuro, e eles dizem, é uma surpresa também o Arquimedes está lá. Mas todo mundo era matemático. Tales era matemático, Pitágoras era matemático. O ponto arquimediano falado por Descartes? Tem essa famosa história do arquimediano. Isso é só uma suposição, não dá para saber, mas eu suponho que eles estejam brincando com a ideia de que o Epicuro era um pouco diferente de todo mundo da época. O Epicuro gostava de fazer experimentos. E a ciência, a filosofia era a ciência da Grécia Antiga, mas não era a ciência no sentido moderno. Então não precisava de microscópio, não precisava de instrumentos para medir o mundo. A ideia era uma abordagem mais dedutiva e não fazia experimentos. O Arquimedes era quase um pré-cientista no sentido moderno da ciência, porque ele gostava de ficar ali ia tentando ver se das experiências ele fazia uma coisa da indução, quer dizer, do caso para o geral, mas a regra daquela época era sempre do geral para o particular, uma lógica dedutiva, tentativas em lógica de alguma maneira. E é ele que tem a ideia de chutar a bola. É um pouco uma dica assim, cara, são cientistas que sabem o que fazer com a prática, com a vida prática, e é ele que tem a iniciativa de chutar a bola, e o Sócrates faz um gol de cabeça, que deve ter algum sentido também. Eu não sei, realmente poderia fazer algumas suposições. De qualquer forma, a ideia é um pouco essa, que tem a ver com a que mais faz a filosofia. Até porque na filosofia você tem que usar a cabeça. Isso. Então é uma coisa que não envolve muito corpo, que não envolve muita prática, pensar um pouco oposto a isso. Se pensar demais, você fica angustiado, fica esquiçado, e essa certa inabilidade com a realidade, um certo distanciamento do mundo. Você já deve ter ouvido muitas vezes alguma coisa nesse sentido. Qual que é a minha ideia de trabalhar desenvolver essa ideia de filosofia pop? É tentar desconstruir essa imagem que foi feita da filosofia e que é baseada nessa separação entre pensamento e corpo, entre pensar e sentir, e teoria e prática, é uma determinada concepção platônica, cartesiana, mas que está ainda nos dominando tanto academicamente quanto na nossa vida cotidiana. Eu aposto uma cerveja com vocês depois da piscina, que vocês ou já disseram ou já ouviram alguém falar assim: estou numa crise, eu estou numa divisão entre o que o meu coração diz e o que minha razão diz. Ou vocês já ouviram ou vocês falaram isso. E isso é uma coisa muito maluca dizer um negócio desse. Pascal. Pascal. É bem Descartes, né? Essa coisa bem conflituosa. Você está dizendo com isso assim, uma coisa mais ou menos assim, minha razão tem um planejamento, um projeto, mas minha racionalidade é totalmente insensível, puramente matemática e não pensa em nenhum tipo de consequência afetiva. E o meu desejo é totalmente estúpido, ele só quer se realizar sem nenhum tipo de racionalidade. Um puro desejo sem razão, o outro pura razão sem nenhum afeto. É mais ou menos essa lógica. E isso já vem sendo questionado desde Nietzsche, a ideia de que todo pensamento é envolvido de afetos, de que todo afeto tem uma certa inteligência e que as coisas são mais complexas do que essa divisão, mas isso nos contamina muito. Um exemplo que eu gosto muito de dar, essa aqui é uma coisa, geralmente as nossas salas de estudo, bibliotecas, mas salas de palestra e salas de aula, não costumam ter janelas. E quando tem janelas, elas estão fechadas, e se não estiverem fechadas, elas têm cortinas sobre elas. E eu acho que isso tem a ver com essa lógica dualista de que quando você está num lugar para pensar, se concentrar e estudar, o seu corpo não pode ser distraído, o seu corpo não pode ser estimulado. Porque
se o corpo for estimulado, ele vai atrapalhar a concentração do pensamento, como se fossem coisas separadas. Então, se tem uma janela com um visual legal, você não vai conseguir se concentrar nada. Então é melhor que não tenha janela. Todos os auditórios que eu faço palestra, nenhum deles tem janela. Quando tem cortina, porque a ideia é assim, nada vai conseguir atrair a atenção de alguém com uma fala se tiver alguma coisa bela para ser vista. E se tiver alguém ouvindo música, e se estiver comendo, bebendo, então é impossível. E essa arquitetura das casas do saber é baseada na divisão entre pensamento e corpo. E a ideia de que o corpo atrapalha o pensamento. Tinha Mozart, né, quando ele veio para o Brasil, que foi no Rio de Janeiro, no Copacabana, ele estava no Copacabana, e quando ele abriu a janela do apartamento, ele olhou a praia, ele disse assim, por isso que no Brasil é difícil produzir filósofos, né? Com a imagem dessa, você não para pensar. Não sei se ele disse isso é lenda, eu acho. Não acho que ele tenha dito isso, não. Filosofia surgiu na Grécia, que é um lugar lindo e maravilhoso, com praias de um azul incrível, um céu super azul, e pessoas muito bonitas também. Não acho que é por aí, não. Naquela época, por exemplo. Uma superação disso seria as múltiplas inteligências, por exemplo. Parecia irracional no passado você falar em inteligência emocional, como se a emoção não tivesse inteligência. Mas hoje se fala... Certamente passa por isso. Se você pensar que inteligência não é só inteligência matemática. Tem inteligência social, tem inteligência afetiva, né? Tem inteligência comunicacional, tem inteligência corporal. Isso é um começo. Mas é mais radical que isso. É pensar que, não existe nenhum pensamento puro. Mesmo a matemática é condicionada por afetos. Com certeza. E tem um detalhe sobre a questão do panorama. Ele pode um panorama, uma paisagem tranquilizante. Embora a filosofia diga que a mente humana só pode dar atenção focal a uma coisa de cada vez, o que ela está atentando marginalmente, ela não guarda, ela só guarda o que ela está. Porém, um quadro, uma paisagem serena poderá lhe relaxar o suficiente para você focar na palestra. Pode ser. E, às vezes, a paisagem te distrai, mas pode ser uma distração fértil e produtiva. Com certeza. O problema é que a gente faça um autoexame aí do lugar que vocês estudam em casa. Pense se vocês estudam diante da janela para a rua ou é diante de uma parede. Se vocês estudam com música, vocês precisam de silêncio total. Se vocês estudam perto de onde tem movimento, vocês procuram um negócio recolhido. O problema é que nós fomos treinados para isso. Nós fomos longamente educados para achar que a concentração do pensamento exige a suspensão do corpo. É isso que está em jogo aqui no filme. E o contrário disso é aquela uma horinha na escola que é educação física, porque o resto é educação mental, né? Porque está supondo que o corpo não está em questão ali, então você fica lá na escola sendo massacrado com um monte de... E o corpo não é importante, e aí uma hora tem educação para o corpo. E aí a mente também não entra em jogo. Uma divisão incrível na nossa concepção pedagógica. Aí se a gente é treinado para isso, fica muito difícil escapar, e a filosofia sofre essa ideia de que ela é o baluarte desse pensamento que é o menos corporificado, por isso que geralmente o filósofo cara velho, meio doentado, e que não se mexe muito, não tem noção com a prática, é meio desconectado muito. Eu só quero falar só uma coisa, antes de terminar. Isso é uma coisa da vida cotidiana, mas é uma coisa da vida acadêmica também. Então eu estou no programa de artes cênicas da União de pessoas lá, e a primeira vez que eu fui participar da Abrace, que era um POF das artes cênicas, em São Paulo, eu fui participar de uma discussão sobre corpo, que me interessava. Aí estava lá vendo as discussões, e aí resolvi dar um pitaco. E uma professora, que eu não vou dizer o nome, porque eu não bebi ainda, mas uma coisa sempre que não é da filosofia, ela me interrompeu e falou assim: olha só, você não é das artes cênicas, você não é da arte, você não tem vivência de corpo alguma, você não tem nada a dizer sobre o corpo. A sua abordagem do corpo é totalmente teórica.
Você não tem descontrole, porque você não fica quieto, escuta quem tem experiência corporal. Nossa. Cara, eu fiquei muito chocado, entendeu? E era um GT que se nomeava naquele território de fronteiras, o GT híbrido, que interdisciplinar, que buscava gente de várias áreas. E era a primeira vez, né? Aí eu fiquei meio estatelado, assim. Aí passou uns 10 minutos, eu me recuperei, e ela estava lá falando, aí eu interrompi, ela falou assim, ó, acho melhor você ficar quieta também, porque você é atriz, você só é corpo. Você não tem experiência de juntar um conceito com outro, né? Você está tentando pensar algo aí, mas você não pode, você é só corpo, né? Dentro dessa lógica. Aí causou aquele alvoroço, né? E acabou que isso aí virou a questão do Congresso, levaram nós dois para o plenário e a gente ficou lá debatendo. Mas foi chocante. Mas foi chocante, foi dentro da academia, dentro de um encontro de pesquisadores que supostamente ia superar as questões. Então esse problema aí da dicotomia, corpo e mente, é algo que não é só um problema da história, da filosofia, quando a gente lê Descartes, Platão. Isso está presente na nossa vida cotidiana e continua vigorando essa coisa de que a teoria, alguns definem que a teoria é mais importante que a prática, que a prática é mais importante que a teoria. Essas dicotomias são filiadas a essa dualidade fundamental. Mas ele citou o Sócrates, se eu não me engano, o Sócrates que estudava nos cafés, com a Simone, no meio da... É um grande admirador da beleza, né? Super inspirado pela beleza. Não consigo nem imaginar que ele tenha dito isso, não. Mas o poeta Horácio, o poeta grego Horácio, no século II, no seguinte, ele dizia: mente sã, corpo sã. A mente só pode ser sadia, o corpo sadio. O corpo só vai ser sadio se a mente estiver sadia. Aí essa é a interpretação deles. Mas a imagem que ficou nessa coisa da filosofia é que é um treco só, que você só consegue atingir diminuindo ao máximo, suspendido ao máximo a coisa corporal. O Daniel Lins, que vocês devem conhecer aqui no Ceará, ele conta uma história curiosa de um jogador de futebol que é batendo pênalti, você deve lembrar disso, e que nitidamente ele hesitou e pensou muito antes de bater o pênalti, e era um pênalti importante, e acabou isolando a bola. Como foi no jogo com a Alemanha? Aliás, o jogo com a Alemanha 7-1 muda toda essa história aqui, né? De que os alemães são bons de filosofia e não de futebol. Isso não foi por terra. Eles são bons de filosofia e de futebol. Não foi o Roberto Baggio, não foi? Não sei se foi ele. Isso pode ser no jogo com detalhe. Por exemplo, mas isso eu Ele era o último. Isso mesmo. E o comentário que se faz assim, pensou demais, não chutou no curso de bola. E a ideia, geralmente, deve ouvir isso em dança, não pensa, faz um movimento. É como se pensar atrapalhasse a prática e o movimento. Você pensou demais, não conseguiu. O Miguel, lá da Unirio, Miguel Barrinchetti, você deve conhecer também, ele pensa assim, como que a centopeia consegue andar com 100 pés? Né? Aí ela vai andando, aí você pergunta para a centopeia, como é que você consegue? Aí ela, é fácil. Eu movo aos pares, dos ímpares, não, peraí, do 46 ao 94, do 52, e aí tropeça e sai arrebenta toda. Que é a imagem que o pensamento atrapalha. Mas a questão é um pouco essa, tem vários tipos de pensamento e tem vários tipos de afeto. Se você vai bater um pênalti, todo mundo que já imagina ter batido um pênalti, você começa a pensar assim, acessar, tem uma tese de doutorado que 90% dos goleiros vestidos de branco pulam para a esquerda quando o sol bate para o rosto dele, então é melhor bater. Esse tipo de pensamento calculante atrapalha chutar o gol. Isso certamente prejudica a concentração. Mas é impossível você chutar uma bola sem pensar. Esse movimento não acontece sem pensamento, mas é um outro tipo de pensamento. É impossível você dançar sem pensar. Essa questão, na verdade, até quero convidar os colegas da seria para dançarem, né? Porque é uma questão que a gente discute muito na dança, né? Uma questão que a gente faz. Tinha um filósofo, acho que você conheceu, o José Gil, o professor José Gil, de Portugal, que hoje pensa muito na dança, né? E eu entrei no curso de dança no semestre passado, mas eu comento muito lá em casa.
gente, eu estou na dança, mas eu estou fazendo filosofia com a dança, né? Estou construindo. Porque é toda uma discussão sobre essa dicotomia mesmo, que a gente... E o bailarino, se ele for pensar de um outro modo, relacionar esse modo mais linear, como a gente está acostumado, né? Ele vai... A dança não vai acontecer. Existe uma outra dança que se faz com outro pensamento. Expandir a situação. Isso foi questão. Tem uma professora que é filósofa, a professora Teresa Rocha, ela dança também, né? A gente tem uma disciplina chamada Dança e Pensamento, que a gente passa, né, para alguns filósofos, Spinoza, Nietzsche, né, Descartes, então é uma coisa assim. Eu organizei alguns seminários com a Teresa, com a Moral Unidos, sobre dança e filosofia. E a gente chamou o Zé Gil, mas só ia através de dança, né? Enquanto você é bem curioso. Quando você está em cena, atuando, o teu corpo ele percebe as movimentações afetivas ali. E o teu pensamento está junto no processo. E é tanto que, às vezes, o pensamento para e o corpo para. E o pensamento só vai quando o corpo vai. Ele só começa a produzir elementos, né, conteúdos dentro da cena, ou seja, se seja uma ação performática, uma intervenção ou uma cena, quando o corpo se movimenta. Às vezes, se o corpo parar, o pensamento para, e às vezes é o contrário, né? Eu falo a ideia dessa implicação. Essa implicação. E o problema é que as pessoas associam muito calcular com pensar. Calcular um modo de pensamento, mas um modo único, não melhor, não dá conta de tudo. O computador funciona sobre a lógica do cálculo, ou é ou não é, mas é A único. Teresa lançou uma questão para a gente no semestre passado, que a gente tentar responder o que o corpo diz ao pensamento quando dança. Professor, dentro desses conceitos de corporeidade, onde é que entra o que eles chamam de linguagem corporal, que o corpo fala sem emitir som e tal? Não que por essa direção não, porque é uma direção muito psicológica. E assim, redutora do corpo a um suporte de mensagem, né? Então, está falando alguma coisa, ou está falando pela fala, ou está falando pelos gestos, né? E eu acho que o corpo é muito mais do que isso, né? Essa que é a ideia. Mas vamos retornar aqui para a ideia que eu queria levar, que esse desvio. Muitos processos de criação, isso acontece com muitos processos de movimento do corpo. Processo de criação, de elaboração. E também da filosofia. Filosofia também. Essa que é a ideia. Porque no caso... Eu vou propor assim, ó, do Charles concluir. Porque a ideia que você fala, que eu propôs blocos, pessoal. Terminar um argumento, aí a gente conversa. Terminar um argumento. Nós vamos a noite inteira aqui. Senão vocês estão. É isso que eu tinha tentado propor. Então, a ideia que eu passei dessa imagem filósofa, só que pensar que o que eu pensei fazer com a ideia de filosofia pop era desconstruir um pouco essa imagem, mostrar que a filosofia pode ser feita por pessoas jovens, não precisa ser um cara sério, pode ser uma coisa bem humorada, e pode ser ter uma dimensão corporal e prática. E ontem que teve na palestra, eu roubei esse termo do Deleuze, que é ele que fala filosofia pop sem explicar, e uma ideia que ele diz que é uma outra maneira de articular conceito e imagem, que é uma coisa que eu tento pegar. Normalmente a filosofia ou desconfia da imagem, e acha que a imagem empobrece o conceito, ou ela usa a imagem só como ilustração do conceito. E é isso que você está fazendo aí com o corpo, dizer que o corpo diz alguma coisa, você usa o corpo como uma ilustração para um pensamento. E os filósofos costumam, quando usam a imagem, pega o filme, esse filme é uma ilustração da ideia de liberdade em Platão, e usa para confirmar um argumento. E uma outra maneira de fazer isso seria, eu imaginei, fazer parceria com a imagem, com a arte, um pouco como a gente fez aqui, olhar para a imagem, não falar assim, aqui é uma ilustração do que é o filósofo, mas olhar para a imagem e pensar, o que a imagem está dizendo? Tem uma escada ali, o que pode ser? Então pode ser uma coisa como outra, né? Não existe a verdade da imagem, ela pode sugerir várias direções, mas a filosofia geralmente
pega a imagem como se fosse uma alegoria, pura e simplesmente, de uma determinada ideia. Então a ideia de filosofia pop é a ideia de fazer parceria, por isso que se chama a oficina Arte de Estrutura. Isso é o que eu baixo. Isso provoca uma coisa maior, aí é a dimensão pedagógica. O problema com isso é que a filosofia tradicional, ela pertence à autocultura, ela pertence à academia, pertence ao eruditismo. Você tem que dominar grego, latim, alemão, conhecer autores que são complexos. Por que ninguém diz, aposto uma cerveja com vocês também, que ninguém aqui diz que é filósofo, mas diz que é estudante de filosofia ou que é professor de filosofia? E por quê? Porque a palavra filosofia ganhou um tom tão grande de saber, de erudição, que você só diz, só é filósofo, Sartre, até o Camus que falava, não sou filósofo, assim, não, são só aqueles caras lá, eu sou só o cara que gosta, que estuda, que é professor. Eles mortal, porque esses caras, vocês viram aquele filme Waking Life, aquele desenho animado? Tem um filme fantástico, o cara está em dúvida se está sonhando ou não. Até um dos critérios que ele diz se você não está sonhando, você é capaz de mudar a velocidade de uma sala. Se você está sonhando, você não consegue apagar a luz. E aí ele vai, apaga a luz da sala e fica tranquilo, eu acho que eu não estou sonhando, só que depois ele sai flutuando pela janela, assim, aí fica em dúvida de novo. Mas tem uma frase lá que ele diz assim, um filme que você viu com um bloco de anotações. A diferença entre nós, pobres mortais, e caras como Aristóteles, Nietzsche, Schopenhauer, é maior do que entre um ser vivo e uma pedra. Então, ele coloca os caras como semideuses. Eles estão numa dimensão muito mais avançada do que nós, entendeu? Para pouco. A ideia de que é para poucos, né? De alguma maneira. Eu vi uma observação. Não, mas deixa eu só fazer uma coisa. Não, peraí, agora eu tenho que então a ideia do pop, ela pop enxerga um pouco o lugar que a filosofia ocupa hoje, esse lugar é a erudição, e aí essa nota, as pessoas não têm mais coragem de ser filósofos, isso é um absurdo total, porque a origem da palavra filosofia vem já de uma precaução, é o cara que não sabe, mas sabe que não sabe, e por isso quer saber, isso que é o filósofo, e o não filósofo é o cara que não sabe, mas não sabe que não sabe, e por isso acha que sabe, e cheio de certezas. Essa é a origem da palavra filosofia, uma consciência da ignorância. Por que o Sócrates é considerado o cara mais sábio? Ele sabia que nada sabia. A palavra filósofo o oposto do filósofo é o cara que acha que sabe, né? Se autodenomina sábio. Filósofo é o cara que sabe que não sabe, porque ele ama saber, busca o saber, quer o saber. Aí você diz, mas eu não sou filósofo, eu só sou um estudante de filosofia. Eu só gosto de filosofia, não sou filósofo. Você está dizendo, eu sou um filósofo. Né? É uma dupla precaução meio absurda, porque a filosofia ganhou esse lugar de alta cultura e eruditismo. Então, deixa eu terminar o bloco, a ideia de filosofia pop quebra um pouco com isso, desafia um pouco isso. E tenta tirar a filosofia desse castelo onde ela se colocou, e por onde muitas pessoas colocam, tem medo, ficam meio assustadas. E às vezes eu tenho medo quando estou lendo Hegel também, de fato. Mas aí a ideia é quebrar com isso, e isso provoca uma ampliação, porque a ideia é que você torna mais acessível. Como você torna mais acessível? Por exemplo, trazendo para a conversa de filosofia, isso aponta para uma pedagogia pop também, não só os famosos filósofos, a gente continua dialogando com Heidegger, com Descartes, com Wittgenstein, o que quer que seja, mas a gente traz Homer Simpson, Mafalda, a gente traz Calvin, os exemplos que eu dei ontem. Eles são parceiros da conversa também. É a quebra entre acabou essa ideia de que tem alta arte, alta cultura, alta filosofia, e tem uma coisa que é menos, que é cultura de massa, cultura inferior. Não, essas coisas têm que ser embaralhadas. A gente não está dizendo que o Homer Simpson é filósofo. De forma alguma, ele é diferente, mas é possível aprender algo com ele. Tem uma sabedoria ali que é diferente da filosofia, e a filosofia pop não dialoga só com os de sempre, mas dialoga também com os não filósofos. Essa que é a ideia.
né? Assim, por exemplo, uma coisa mais genial, ela diz que o problema das consequências é que elas vêm sempre depois. Então, uma brincadeira com isso, mas você deve fazer isso, né? E não é ficar falando sobre os símbolos. Isso é uma alegoria da cultura contemporânea. Não, isso é só sobre. Ele deve fazer com um certo respeito, né? E não ficar só falando assim, isso é alienação, não moderna, histórias todas. Mas ver o que a gente pode aprender. Então, é um aumento de parceiros, em como a gente pode dialogar com várias coisas da sabedoria cotidiana e da cultura de massa. E é uma ampliação dos temas também. Eu disse isso ontem. A filosofia tradicional trabalha a questão do bem, do belo e do verdadeiro. Tudo se reduz a isso. Questões ligadas ao conhecimento, questões ligadas à ética política, questões ligadas à estética. A filosofia pop também trabalha isso, mas inclui a sabedoria cotidiana, que sempre foi rejeitada por todos os filósofos como sendo inimigo da filosofia, que precisa ser convertido. Então, às vezes, o filósofo quer fazer um conto do filósofo para não filósofo, mas é sempre para converter o não filósofo em filósofo. Né? É sempre nessa postura de quase um salvamento, né? De despertar a consciência crítica. A ideia de dar aula de filosofia é baseada nisso também. Né? Você vai encontrar com gente do senso comum, né? Consciências alienadas, e você vai lá despertar o pensamento crítico, nunca pensando uma coisa bilateral de que o filósofo pode aprender algo com o não filósofo, que o filósofo pode aprender algo com o homem da rua, que o filósofo pode aprender algo da sabedoria cotidiana e da cultura de massa. É quase uma conversão. Isso é rejeitado. É quase uma conversão religiosa em alguns momentos. Então a ideia da filosofia pop é fazer essa coisa mais ampliada, bilateral, e isso amplia, torna mais acessível, a gente faz isso com certo humor, mas quer continuar sendo filosofia. Então não é simplificar demais também. Eu vou terminar o bloco, eu ia ver se falar. Não é porque o muito simplificado para mim é o Justin Bieber da filosofia. Quando os caras fazem 90 minutos, filosofia em 90 minutos, já viu essa série? Isso aí é receita de bolo, galera. Né? Isso é pop nesse sentido do mega simplificado, muito fácil. Não é isso que eu estou propondo. Nietzsche para estressar. Nietzsche para estressar. Não, eu vi na internet que tem Nietzsche para concurseiros. A gente está fazendo concurso. Cara, isso é muito doido. Eu quero Ou o Alain de Botton, que é o meu grande inimigo, que escreveu a Consolação da Filosofia. Filosofia é para consolar os problemas, filosofia não é para consolar, filosofia não é para desestressar, entendeu? Ao contrário, né? Isso é uma domesticação da filosofia que me assusta. A ideia da filosofia pop não é essa. Então a ideia de manter um certo rigor, densidade, mas fazer de um jeito bem-humorado. Aí eu vou terminar aqui no bloco, isso quando um outro dado making off. A primeira aula de filosofia que eu dei na vida, lá no 6º, 7º período, estava meio fixo na FJ, um amigo meu que já era professor me convidou para dar uma aula na escola que ele dava na escola pública. E o tema era os sofistas. E aí eu levei toda a tecnologia que existia na época para tentar fazer uma aula. Eu tinha 17 anos e os alunos também tinham 17 anos. Então eu levei um treco chamado fita cassete. Vocês já ouviram falar disso? Era um negócio para ser rodado assim, com uma caneta, geralmente embolava tudo, não sei o quê. Levei um gravadorzinho, eu toquei umas músicas do Rolling Stones. E eu não sei como, eu fiz uma curva dos Rolling Stones com o sofista, eu não lembro o que eu fiz, mas eu consegui fazer uma conexão, a garotada adorou, juntou gente no corredor para ver, no final foi aplaudido, de pé, e eu saí de lá pensando, eu descobri o que eu quero fazer na minha vida, entendeu? Eu quero ser professor de filosofia, foi uma coisa muito bonita. Aí, eu achei que fosse eu sou o Miguel. não, isso não. Aí fui almoçar com meu amigo, e todo feliz e orgulhoso de ter feito. E perguntei ele, cara, você gostou? Eu acho que foi muito bacana, muito legal. Ele falou, cara, foi demais, foi muito legal. Que não foi filosofia, né? Eu falei que ele falou, você tem um maior jeito para animador de auditório. Você sabe divertir as pessoas, mas não tinha conceito, não tinha pensamento, não tinha ideia. Você ficou fazendo entretenimento das pessoas.
Não tinha palavras difíceis, tá? Me arrasou. E essa frase aí, ó, isso não é filosofia, é uma frase dura, super autoritária, que é comparada a outras frases que você deve ter ouvido com eles. Isso não é arte. Essa performance dos macaquinhos, você deve ter, isso não é arte. Ou Duchamp pegando o Buridol e colocando, isso não é arte. Tem sempre uma autoridade dizendo, isso não é arte, né? Pintar uma mulher de verde, né? Isso como o Matisse fez, isso não é arte. E essa frase não é filosofia, me deixou muito marcada. Aí passei os próximos 15 anos fazendo aquela coisa bem certinha, comentário, Hegel, descolou, não sei o quê, com medo de cair nessa coisa. Só que aconteceu uma situação quase que oposta, que quando eu voltei da Alemanha, eu fui assistir um evento de filosofia e cinema no Rio de Janeiro, no cinema Odeon. Não sei se alguém já esteve lá no Rio, lá no cinema, um cinema bem internacional. Estava lotado, 700 pessoas, um evento de cinema e filosofia, foram exibidos filmes, que tem um debate, e aí exibiram O Cano da Luz, do Buñuel, que é um dos filmes mais chocantes dessa história, aquela cena do olho sendo cortado, todo mundo impactado. Aí veio o primeiro filósofo fazer uma palestra sobre o tema. Um monte de gente que não era da academia, que foi para o cinema para fazer relação de cinema e filosofia. Só para o Jean, ele fez o projeto dele para mestrado agora, trabalhando o conceito de inconsciente maquínico a partir do filme. Claro que não passou na seleção. Isso não é filosofia. Eu estava pensando que você falou, né, no nome. Aí eu pensei assim, baixo, o cara vai me expulsar daqui, tantas vezes passou pela noite. Só fazendo parênteses aqui. Vai dar certo. A minha dissertação foi Territorializações Políticas do Desejo, a partir da literatura menor do Franz Kafka. Só que o projeto de mestrado foi a ontologia em Deleuze. Meu papai, vamos passar esse negócio da ontologia em Deleuze? Faz, aí depois tu muda. Mas eu acho que a questão de X e Y, né? Tem coisas que você não dá para bater. A máquina de guerra com a máquina de Estado. Você tem que saber por onde você vai vazar. Mas enfim. Tem que hackear o sistema. Mas então, esse filósofo, que eu não vou citar o nome, por razões já mencionadas aqui anteriormente, muito famoso no Brasil, ele fez uma palestra logo depois do Cano da Luz, e ele não falou nenhuma vez do filme do Cano da Luz. Ele não falou nenhuma vez sobre cinema. Ele fez todo um discurso contra a técnica em geral, o que é meio absurdo, porque o cinema é uma arte muito conectada com a técnica e com a tecnologia, estruturalmente. E ele fez várias citações em grego, em alemão, em latim, sem tradução. E ele leu o texto dele assim, como se ele estivesse dando aula na pós-graduação de filosofia. E eu, naquela situação, estava ficando muito incômodo. E aí aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto, e espero que nunca aconteça comigo. As pessoas começaram a vaiar o cara. Imagina, não era um auditório de uma universidade. Era um programa de cinema, um evento aberto para o grande público, leigos. E aí o cara com varinho dele, o cara que era um ferão, meu professor, todo mundo respeitava, o cara sendo vaiado, aí aconteceu uma coisa mais terrível ainda. Ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Ele começou a escorrer lágrimas. Aí eu falei, caramba, e agora? E eu me senti, o que eu faço? Eu não aguentava, achei aquilo tudo muito violento e fui embora, né? E eu fui pensando assim, pô, espero que nunca aconteça. Quando eu não gosto de alguma coisa, eu saio, eu vou embora, vai variar. Mas, tá de se fazer ressalva que esse cara cometeu um monte de erros em termos pedagógicos, se a gente quiser aqui o nosso tema, mas para mim tem uma concepção filosófica. Ele não estava nem ali com quem ele estava falando. Né? Ele não perguntou essa coisa que eu fiz aqui no início. Quem são vocês? Onde vocês estão? Mínimo. Você é de filosofia, não é? Qual período? O que vocês estão fazendo aqui? É muito comum o filósofo chegar num lugar e começar a falar sobre o que ele tem falado. Está nem aí. Quem são as pessoas? Ele não está falando com as pessoas. Ele está falando a
imaginou que ele fosse fazer uma coisa diferente, mas ele não fez, né? E esses dois extremos são dois extremos que eu queria escapar. A mega simplificação, que é essa coisa pop, subir, filosofia em 90 minutos. Eu até pensei em brincadeira de fazer uma série de filosofia em 90 segundos. Depois descobri que já existe. Talvez já tenha, né? E essa coisa mega erudita, que tem essa coisa encastelada, e o cara está ali sem nenhuma tentativa de fazer comunicação. Ele não está com os outros. E isso é muito comum na universidade também. São os dois limites. E principalmente, eu acho isso em geral, mas para a pessoa que quer ensinar filosofia, a primeira coisa que tem que saber não é uma relação unilateral de despejar conhecimento. Não é um encontro que só o aluno muda, mas é um encontro que eu posso aprender também, isso te faz tirar da sua lugar de superioridade. E eu tenho que conhecer a pessoa com quem eu estou conversando. Muitos professores que nunca escutou o que eu... E escutar, para mim, especialmente, eu estou muito interessado nessa coisa com a arte, e eu estou bem defasado. Se vocês olharem meu livro lá, Explicando a Filosofia com Arte, que é uma espécie de tradução de filosofia, os exemplos são todos da década de 80 e 90, né? E eu já estou precisando me atualizar. Eu converso muito com os alunos para saber o que eles estão ouvindo, que filme que eles veem, o que eles fazem no final de semana, para tentar um pouco me reconectar, porque a gente foi, principalmente na nossa geração, a gente foi educado com padre Giz. Eu me irritava com os meus alunos quando eles falavam assim, volta a fita, professor. E eu me irritava com essa expressão, porque isso supunha que eu era uma espécie de máquina que está desenrolando e que pode voltar, assim, volta em 2 minutos e depois continua. Não é assim, nós vamos pensando. Mas os alunos que chegam agora, eles não falam isso, eles falam só assim para mim, fazem só assim para mim. Nem no iPad. É uma outra lógica, entendeu? Mas então a gente continua dando aula do jeito que a gente foi educado há 30 anos atrás. A gente precisa, a ideia da filosofia pop, dessa ampliação, fazer essa parceria, sair quebrar essa dicotomia alto-baixo. E eu concluo o bloco. Isso quer dizer não apenas trazer coisas que são desprezadas, como a cultura de massa, e levá-las a sério, mas finalmente você tem que mudar o jeito de lidar com elas. Não basta trazer o samba, o funk, o heavy metal, o Homer Simpson para a aula, se você continua colocando, mas Heidegger que é o importante, Homer Simpson é só uma ilustração disso aqui. Você reproduz a dicotomia em alto e baixo se você só trouxe esses temas, mas não mudou o jeito de lidar com isso. Eu dou um exemplo bem radical. Há uns 10 anos atrás eu fui num evento de literatura, não deve ter uns 15 anos, na UF, em que uma professora analisou o texto de funk. Eu sei que aqui em Fortaleza também teve problema com o funk, que quiseram proibir o funk aqui também. No Rio, uma grande problema que eles diz: isso não é música, a famosa frase, isso não é arte. A famosa frase autoritária, que eu não sei quem é que tem o poder de decidir isso, mas enfim, essa professora trouxe textos de funk, que foi uma grande revolução na universidade, a gente tinha sido uma das primeiras vezes. O pessoal debateu, foi muito legal, e no final alguém perguntou: e aí, professor, você vai nos bailes funk, você gosta de funk, não sei o quê? Aí ela falou assim: eu odeio. Aí todo mundo se surpreendeu: você fez uma fala sobre funk, não sei o quê. Eu falei: eu acho isso abominável, isso não é arte, não é música. Então por que você está falando? Porque é meu trabalho mexer no lixo. Eu tenho que trabalhar o que está acontecendo na cultura atualmente. E é o funk, que é a modernidade, então eu tenho que abordar isso, mas eu não suporto isso. E para mim, literatura não é isso. É Shakespeare, é Camões, é não sei o quê. Isso aqui é uma porcaria, mas eu não posso ignorar isso. O que ela fez? Ela até incluiu um tema que não era incluído na academia, mas para reproduzir a superioridade de uma cultura erudita em contraste ao supostamente inferior. Fazendo isso, você não quebrou a dicotomia. Ao contrário, você a reafirmou. Então, a ideia da filosofia pop é tentar quebrar com essa dicotomia,
mas não é só trazendo outros autores de outros temas, mas é tentando mudar a atitude, tentando ter uma atitude mais respeito. Aí, eu vou ampliar bastante meu bloco. É um pouco diferente da teoria crítica da cultura, do Adorno, por exemplo. O Adorno, não sei se tem aqui na filosofia alguém que trabalha Adorno. O Adorno é um cara que lida com a cultura de massa, mas sempre muito crítico negativo. A cultura de massa só vê lixo. Então aquelas coisas, textos terríveis dele sobre o jazz, vocês devem conhecer. E, na minha opinião, o Adorno é um cara que nasceu no século errado. É porque nasceu no século XIX, errado, nasceu no século XX, não conseguia lidar com isso. E ele diz uma coisa que eu acho terrível. Ele diz assim: se você se diverte com uma coisa, você está compactuando com aquilo. Você está aderindo àquilo. Então, isso é uma forma muito terrível. Então, você não pode nem se divertir, você não pode se divertir e ser crítico simultaneamente com alguma coisa. Para a filosofia pop, isso é possível. Você se divertir com algo, mas não necessariamente se alienar, se comprar, porque simultaneamente ser crítico em relação àquela questão. Né? Então, se eu achar que vou ver uma assim, eu achar que tudo aquilo é uma maravilha, não, eu me divirto com aquilo e vejo que tem algumas coisas que apontam, algumas coisas, outras não, reproduz uma certa mentalidade norte-americana, sei lá, mas é possível as duas coisas. É possível, se fizer uma nuance, é possível que eu me divirta muito com algo e seja crítico àquilo, e que eu deteste algo, ou ache chato alguma coisa, e elogie muito a importância daquilo simultaneamente. Isso que vocês estão entendendo é um pouco a relação que eu tenho com a Valesca Popozuda. Eu sou do heavy metal, eu não gosto da música da Valesca Popozuda, mas eu reconheço uma importância cultural e estética pelo que ela está fazendo. E é nisso que eu acho que é uma nuance que eu acho que o Adorno não seria capaz de fazer. Eu fiz uma palestra sobre a filosofia pop no Brasil, em Berlim. Eu fui convidado para contar sobre essa experiência. E a palestra inteira foi baseada na música da Valesca Popozuda, que eles não conheciam, ficaram chocados. Não sei se vocês já viram o vídeo. Mas olha só, onde que eu quero chegar? Que são as produções. Quando o vídeo da Valesca Popozuda surgiu, um monte de gente falou: que lixo. Aquele primeiro com o tigre, que é a música mais famosa. E tem o primeiro começo que parece uma música de rock progressivo, né? São 5 minutos instrumentais. O vídeo é interessante. Mas eu vi muito na internet, que é o fórum, as discussões dizendo: isso é lixo, isso não é arte, isso não é música. E uns colegas meus de filosofia que identificaram esse julgamento, uma coisa preconceituosa da alta cultura, olhando para uma coisa que é diferente, que está vindo da periferia, especialmente incomodados com alguém que é pobre, trabalhando uma estética de ostentação. O vídeo é bem isso. Ela deslocou os lugares. Aí um colega da filosofia, quando eu vou dizer o nome, vocês conhecem, fez um longo texto dizendo: não pode julgar significativamente seu preconceito. A Valesca Popozuda é Elis Regina da nossa época. É Elis Regina da nossa época. Isso é tão estúpido, isso é tão absurdo. Porque, tipo assim, ele está certo em criticar o preconceito, mas o jeito de resgatar é você pegar a medida da cultura erudita, da música que é reconhecida, e aí aplicar. A Valesca Popozuda é umas 3,5 Elis Regina, então vale a pena ter isso aqui. Mas esse consumo tem nada a ver com Elis Regina. Não tem que parecer com Elis Regina para ser reconhecido. Então é uma lógica que é problemática e a gente tem que escapar das duas posturas. Né? Essa é a proposta da filosofia pop, muito sinceramente, tem alguns outros aspectos, mas se eles que termina aqui um bloco. Tem um último bloco, mas nós vamos comentar antes de vocês estão doidos para falar. Eu diria até que a Valesca é melhor do que a Elis Regina, porque a Elis não é compositora. Não sei se é melhor, mas sim, a Elis Regina não é paradigma, ela não é medida para nada. Eu não tenho que julgar a Valesca comparando com a Elis Regina. Isso é absurdo. Mas o que eu quis dizer é que o público
fazer escuta pro cotidiano, né? O Douglas estava horas querendo falar. Fala, Douglas. Ah, você descobriu. O Douglas estava. Quando tu falou a questão da filosofia pop, pegar um comecinho, pegar uma música e tal. Agora já partir da questão mais prática mesmo da filosofia. Porque a última vez, até na aula de estágio, no ATA, eu trabalhei 2 músicas, eu trabalhei no Gabriel Pensador e no Sepultura. E eu fiquei tentando imaginar como é que é trabalhar aquela música pronto no ensino médio e tratando de filosofia. Que aí essa é a minha dúvida que ele perguntava, um exemplo, como trabalhar essa filosofia pop pegando esse exemplo. Porque eu basicamente peguei a letra, destrinchei aquela letra, fiz algum link com algum filósofo e tratei de algumas coisas que possam no clipe, né, pegando o seu cotidiano. Foi basicamente isso.